Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Lucas capítulo 12, versos 21 e 20. O evangelista Lucas, trazendo aqui as palavras de Jesus, ele narra um episódio muito interessante. Mostra Jesus sendo interceptado por um homem que julgava ser vítima de uma injustiça familiar. O seu irmão havia apropriado de toda a herança, provavelmente havia ali há pouco tempo que seu pai falecera, então o seu irmão não reparte justamente segundo aquele homem a sua herança, então pede a Jesus para que venha interferir, para que haja uma divisão justa dessa herança. Ao que Jesus então diz de forma até dura para aquele homem, dizendo: olha, quem me pôs como repartidor entre vós? Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu não vim para cuidar dessas questões existenciais tão simples, tão mesquinhas. Eu não vim para satisfazer as ambições e as ganâncias dos vossos corações. Jesus estava vindo com a mensagem eterna, e para isso o ensinamento de Jesus, inclusive, era que nós não deveríamos estar criando uma guerra por causa de nossas ambições. É claro que Deus ama a justiça, nós devemos praticar o que é justo, mas nós percebemos que por causa do dinheiro, por causa do amor ao dinheiro, muitas famílias se despedaçam. A maioria das famílias, depois da morte dos seus entes queridos, principalmente da morte daquele que é mantenedor da economia, aquele que é o representante legal da maior soma financeira, vamos pôr assim, quando morre, então, parece que há então uma dissolução, há uma divisão, há um despedaçar das relações, e tudo por causa da ganância. Percebeu que os homens nunca têm a facilidade de doar? Os homens têm dificuldade de abrir mão daquilo que eles julgam os seus direitos, e por causa exatamente disso, todos eles estão armados. E o Senhor, Ele nos convida para viver uma vida diferente, a não nos pegar as coisas mais do que as pessoas. Devemos valorizar as pessoas muito mais do que as coisas. O homem materialista é então ilustrado por Jesus como um homem que, depois de ter uma grande produção, ele viu uma grande abundância do seu produto, pois ele era agricultor. Então ele diz: olha, eu vou ter dificuldade em armazenar os frutos da minha colheita. Então eu vou derrubar esses celeiros pequenos, vou construir celeiros muito maiores, e ali vou armazenar e terei abundância por muitos anos. Então direi para a minha alma: descansa, regala-te e goze, pois tens em abundância. Ao que Jesus diz nessa parábola que o próprio Deus vem naquela mesma ocasião e diz: louco, esta noite lhe pedirão a alma. E aí o Senhor faz uma pergunta para aquele homem: e o que tens preparado? Para quem será? Então ele faz lembrar que o indivíduo, quando morre, não vai levar o produto do seu trabalho. Ele não levará a sua conta bancária com ele, o seu acúmulo financeiro. Não, os seus prestígios. O homem não vai levar nem os seus títulos. Ele pode ter vários doutorados, ele pode ter vários títulos de honrosos. Ele não levará nada disso, ele partirá só. Será ele e a responsabilidade espiritual que ele cultivou durante toda a vida. Então será ele despido de toda a segurança material e de todo o prestígio social. É por isso que o Senhor diz que aquele que valoriza mais as riquezas e que é rico e busca se enriquecer e entesourar nessa terra, mas não busca a riqueza para com Deus, ser rico para com Deus. E ser rico para com Deus significa temer a Deus, é entender que a nossa vida é um dom de Deus e a nossa vida é uma dádiva de Deus. E tudo que nós temos veio de Deus. Devemos olhar com reverência
e entender que nós somos mais administradores do que Deus nos deu do que donos propriamente dito. Nós não somos donos de nada, pois se nós não podemos reter a nossa própria vida, do que nós somos dono? Deus é o dono de todas as coisas e Ele nos chamará e nos pedirá conta de tudo que nós fizermos. Se você tem pouco, Deus pedirá conta pelo pouco que você tem. Se você tem muito, Deus pedirá conta pelo muito que você tem. Se você ocupa a posição de destaque, prestígios sociais, Deus pedirá conta, pois tudo isso é dom de Deus. E no último dia nós deveremos prestar conta. Entendemos que nossa vida pertence a Deus. Então você precisa pensar nisso. É interessante que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 14, ele diz algo interessante no verso 7. Ele diz assim: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. O verso 8 diz: porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. É claro que só tem essa personalidade, essa mentalidade, quem de fato entendeu quem é o seu Criador e qual é o seu papel na terra. Por isso eu te peço que não coloque a sua segurança naquilo que não nos traz segurança, no material. Tudo isso é passageiro. Todo esse mundo vai passar. Toda a glória desse mundo vai murchar. E tudo que você faz aqui é simplesmente insignificante diante da magnitude do que te aguarda na eternidade. Mas se você fizer, seja simples, seja pequeno aos olhos humanos, mas se você fizer com fé, isso agrada a Deus. Se você fizer para a glória de Deus, então você estará acumulando para os céus. Então acumule tesouro nos céus. Como Jesus disse também: não junteis para vós tesouro na terra, onde o ladrão vem e rouba, onde o ferrugem, a traça consome, corrói, mas antes guardai para vós tesouro nos céus, aonde nem ladrão entra para roubar, nem pode ser consumido por praga alguma. Bem, está seguro em Deus. Então faça o bem, faça com temor e tremor e amor a Deus. Que Deus te abençoe grandemente.